Seguir primeiro quem vai falar, a professora doutora Cleide Villanova Ranes. Vocês já conhecem ela, né? Então, Espero professora... que sim. professora da casa, né? Que orgulho. Então, a professora tem doutorado em estudos linguísticos pela Universidade Estadual Paulista, a Unesp, campus de São José do Rio Preto. A professora tem mestrado em letras, linguagem e identidade pela Universidade Federal do Acre e graduação em letras português também pela Universidade Federal do Acre. Cria da casa, hein? Exatamente. A professora doutora Cleide atuou como professora também na rede pública do estado do Acre entre os anos de 92 e 2008. Atualmente... Muito orgulho desse momento. Lindo, né? Atualmente professora da UFAC, né? Nosso querido campus Floresta e Cruzeiro do Sul, onde ela trabalha nos cursos de licenciatura em letras português e pedagogia. Além disso, ela faz parte do grupo de pesquisa Celsa. É Celsa? É Celsa, Celsa, tá. Círculo de Estudos da Linguagem do Sudoeste Amazônico e atua na linha de pesquisa Estudos do Texto. A professora tem experiência na área de linguística, com ênfase em língua portuguesa e linguística textual, atuando principalmente nos seguintes temas: leitura e produção de texto, organização textual da língua, gêneros textuais e ensino. Ela possui quase 30 anos de experiência de magistério, né, incluindo educação básica e superior, e tem orientado muitos alunos na graduação e na pós-graduação. Então, sejam bem-vindas, professoras. Obrigada. Estamos muito felizes em recebê-las aqui, né? É uma honra para nós contarmos com professoras tão queridas, com tanta experiência, né, no ensino, tanto na educação superior quanto na educação básica, né, que é muito importante essa formação, né, plena, né, do profissional que vai formar esses professores que vão atuar aí nas nossas escolas. E, além disso, são professoras amadas por todos e com muita experiência em pesquisa também. Então, sejam bem-vindas e a palavra toda de vocês. Obrigada, Michele. Eu que agradeço, Michele, as palavras, né? E quero dizer também que é uma honra participar, né, desse evento, enfim, do projeto como um todo, né, está sendo uma experiência muito significativa, né, e eu espero que a gente possa, ano que vem, já pensando já no futuro, né, dar continuidade a esse projeto com, né, novas perspectivas, e agradecer a presença de todos vocês aqui, agradecer, né, a participação, espero que participem no momento, né, final que nós vamos ter aí para discussão, né. Enfim, as minhas palavras iniciais só são de agradecimento, a presença de vocês, a presença da Eti, a tua presença, Michele. Então, sejam todos bem-vindos. E posso começar, Michele? Com certeza, professora. Então, eu vou começar aqui, não é, abrindo uma janela para a minha apresentação, né? Então, deixe-me aqui, né? Todos estão visualizando? Estão, Michele? Estão, né? Sim. Então, né? O som, o áudio está perfeito? Estão ouvindo bem? Está ótimo. Certo. Então, vamos à nossa temática, né? Então, para abrir a nossa discussão, que trata, não é, de um assunto muito pertinente por conta da recente divulgação da BNCC, eu trago aqui, né, uma escultura, eu não sei se vocês conhecem, né, mas ela é muito conhecida, é muito famosa, né, de um escultor francês chamado Auguste Rodin. Então, essa escultura, ela se intitula O Pensador, né? Então, vejam a posição em que está esse pensador, né? Ele está aqui com uma mão no queixo, né, sentado sobre uma, digamos, uma pedra, né, e ele está aqui, observem aí, né, com a mão no queixo e associando a imagem não verbal com a imagem verbal, nós logo, né, entendemos que ele está aí pensando, que ele está aí refletindo.
observem que eu fiz aí, né, uma ligação, um link com o nosso conteúdo, nosso objeto de conhecimento, que é a prática de linguagem, análise linguística e semiótica. Então, eu aqui fiz na verdade, uma paráfrase, né? Então, o primeiro pensamento dele, né? Como eu acho que muitos de vocês estão aí se perguntando, né? Ora, o que é análise linguística semiótica? Aí, de outro lado, né? Então, primeiro ele está refletindo aqui, fazendo esse link com o nosso conteúdo, né? E do outro lado, nós temos aí, né, esse célebre pensamento, né, de Shakespeare, lá da obra Hamlet. Ser ou não ser, eis a questão, né? E aqui eu fiz, né? Eu inverti aqui um pouco, fiz uma paródia, né? Analisar ou não analisar, eis a questão, né? Então, eu espero que vocês também, ao longo da nossa discussão, né, vocês consigam estabelecer uma relação dessa escultura, cujo nome é o Pensador, né, com a temática que nós vamos abordar a seguir. Então, o título já está posto aí, né, vários dias, né, que está sendo divulgado, né, essa nossa interação. Praticando a BNCC, análise linguística e semiótica. A escolha dessa temática, ela surgiu a partir da minha prática pedagógica enquanto professora do estágio, ao perceber uma certa dificuldade dos alunos, justamente com a análise linguística, né, acompanhando as regências em escolas de ensino fundamental 1, médio, de EJA. Eu observei essa dificuldade dos alunos, né, de estabelecer, de realizar essa análise linguística para que, de fato, os alunos se apropriassem do conhecimento que estava sendo discutido naquele momento, né? Então, a escolha se deu justamente por conta dessa dificuldade, que eu acho que não é apenas, né, dos alunos ainda em formação. Eu creio que seja também de alguns professores, né, no sentido de aprofundar, de conhecer melhor o que é essa prática de linguagem, para que ele possa, de fato, se apropriar dela, né, e realizar o trabalho de reflexão sobre a língua em sala de aula, né? Então, grande parte do conteúdo aqui exposto, eu tirei, né, retirei desse livro aí, dessa obra, né, que eu já indico também como leitura, embora essa obra, ela tenha uma publicação anterior à divulgação da BNCC, portanto, ela não vai trabalhar, né, a prática de linguagem, análise linguística e semiótica, ela só vai abordar a prática de linguagem, análise linguística, ela não vai tratar da análise semiótica, porque foi anterior à divulgação da BNCC. Mesmo assim, eu já falo para vocês que é um livro super interessante, porque ele, em cada capítulo, ele vai trabalhar uma prática de linguagem, a oralidade, né, a escrita e análise linguística. Então, eu super recomendo, quem tiver interesse em aprofundar o conhecimento, pode adquirir aí essa obra, tá? E quais são os tópicos que nós vamos aqui seguir durante a nossa interação, que vai conduzir a nossa interação? Então, nós vamos partir, né, do mais, digamos assim, do mais geral para o mais específico. Então, nós vamos aqui, inicialmente, fazer uma abordagem tanto das perspectivas de ensino de língua portuguesa, quanto as abordagens no ensino de gramática, para chegarmos no nosso objeto de conhecimento, que é análise linguística e semiótica. Após, né, esse momento de aprofundamento dessa análise, nós vamos trazer propostas para que vocês entendam na prática como que se realiza, como que se integra, né, lá na sala de aula, né, essa análise linguística e semiótica. E, por fim, nós vamos refletir também na perspectiva da análise linguística sobre a ortografia. Então, esse é o percurso que nós vamos seguir durante a nossa apresentação.
E qual é o objetivo que vai, né, perpassar toda a nossa apresentação? É justamente aprofundar o conhecimento sobre a prática de linguagem, análise linguística semiótica, em suas duas vertentes, a atividade epilinguística e a atividade metalinguística. Inicialmente, gente, vocês não fiquem assustados, porque por conta dessa nomenclatura, né? Quando você não ainda tem, né, um conhecimento, se torna, assim, algo até para se pronunciar epilinguística, metalinguística, mas depois que você já se apropria, né, do conceito, você vai ver que são conceitos, assim, simples, né, não são tão complexos quanto parece ser à primeira vista, tá bom? E aí, para que a gente possa começar, né, e contextualizar, né, de onde falamos, faz necessário, inicialmente, que a gente entenda o que é a BNCC. Né? Eu já falei em outros momentos aqui, eu acho que outros colegas também já fizeram comentários sobre a BNCC. Então, o que é a BNCC? A BNCC é esse documento, né, oficial, né, Base Nacional Comum Curricular, é um documento oficial que define aí os conhecimentos essenciais que todos os alunos da educação básica têm o direito de aprender. Então, é um documento norteador que define aí o currículo, em outras palavras, para todas as áreas do conhecimento. E vocês sabem que, dentre essas áreas de conhecimentos, nós temos duas que são base, né? Então, de um lado, nós temos a língua portuguesa, e, de outro lado, nós temos a matemática, porque parte do pressuposto que o aluno que sabe interpretar e produzir textos, ele vai se sair bem, né, tanto na matemática, quanto também nas disciplinas das demais áreas do conhecimento. E eu não estou aqui querendo desmerecer as demais áreas, eu estou apenas aqui querendo, né, focar a importância que tem, né, a língua portuguesa enquanto área de conhecimento, né, que permite desenvolver as habilidades de linguística de uso dos alunos. Né? Então, é nesse sentido. Então, o que é a BNCC? É esse documento prático, né, que traz os currículos que devem ser desenvolvidos, né, em todos os níveis de ensino, infantil, fundamental 1, 2 e o médio também. Portanto, ela é prevista em lei e é obrigatória, né, na implementação de currículos das redes, tanto públicas quanto privadas, né, das zonas urbanas e também rurais. Então, ele na verdade, a BNCC, né, é um documento prático. Enquanto que nós temos os PCNs, que foi, assim, um marco, né, digamos assim, na reestruturação do ensino de língua portuguesa. Eu falo marco por quê? Porque antes da divulgação dos PCNs, em 96, nós tínhamos a LDB de 61 e de 72, que preconizava como objeto de ensino a gramática descontextualizada de seu uso. Né? E os resultados foram os piores possíveis. Né? A escola formava alunos que, além de não conseguirem ler e escrever, na sua maioria desistiam. Então, houve essa reformulação do ensino, e quando se pensa em reformular o ensino, a primeira área de conhecimento, né, que se discute é a língua portuguesa. E a partir dos PCNs em 96, nós tivemos o texto comunidade e o gênero textual como objeto de ensino. Então, é por isso que eu falo que foi um marco, né? Então, 2 décadas praticamente separam a divulgação, né, dos PCNs e da BNCC. E vale lembrar que esse espaço entre a divulgação dos PCNs e a divulgação da BNCC, que oficialmente foi em 2017, nós tivemos muitos avanços, né, nos estudos da área de linguagem, e nós tivemos também muitos avanços no campo da tecnologia. Então, isso fez com que o ensino de língua portuguesa, assim como as demais áreas, fossem reestruturadas e reorganizadas. Né? Então, o que houve, na verdade, foi mais um acréscimo, né,
Então, enquanto os PCNs, eles contemplam, né, a base epistemológica, né, a BNCC, ela contempla a parte prática, porque lá nos PCN dizia, né, deve-se fazer isso, mas não especificava o como, e a BNCC veio agora especificando como. Nas práticas de oralidade, dizia que devia se ensinar o aluno ao ensino oral, da linguagem oral formal, mas não dizia como. A BNCC vem dizer como que deve ser feita, né? Então, é um documento muito mais prático, né? Os PCNs é teórico e a BNCC, ela é um documento prático. Então, dada essa importância, né, da BNCC, ao ponto que eu quero chegar, né, que são aqui as práticas de linguagem, vale ressaltar que ela é organizada, né, em habilidades que são gerais, as competências que são gerais, as habilidades que são específicas às áreas, né, e os objetos de conhecimento, né? Então, tanto as competências quanto as habilidades, né, elas se organizam em torno desses objetos de conhecimento que são os conteúdos. E agora vamos chegar ao que nos interessa, a língua portuguesa, né? Na língua portuguesa, nós temos aqui a organização em torno de 4 práticas de linguagem. Então, os conteúdos de língua portuguesa, né, eles estão na BNCC, vale lembrar, eles estão organizados aí em torno de 4 práticas de linguagem. Quais sejam? A prática de leitura e de escuta, a prática de produção de texto escrito e multissemiótico, que eu vou explicar mais adiante, a prática de oralidade. E, por fim, nós temos a prática de análise linguística e semiótica. Observem que a prática de análise linguística e semiótica, ela perpassa, ela atravessa todas as demais práticas de linguagem. Ela integra, ela conecta, daí a sua importância, né? E daí o motivo pelo qual, né, eu optei falar, né, da prática de análise linguística e semiótica. Então, vejam que ela, né, está aí integrando as demais práticas. Por quê? Porque ela está presente em todas essas práticas. Na prática de leitura, na prática de produção e na prática de oralidade, tá? Daí a importância dela. E, logo abaixo, observem que nós temos aí o eixo metodológico de como se deve, né, desenvolver essa prática, né, essas práticas de linguagem de um modo geral e a prática de análise linguística semiótica de modo específico. Então, você vai partir, né, do uso, no caso, o uso que os alunos fazem da linguagem. Gente, sempre eu faço uma paradinha para um gole d'água, tá? Então, o eixo metodológico em que se organizam essas práticas. Uso, reflexão e uso. Isso quer dizer o quê? Que eu parto, né, do conhecimento que os alunos têm, dos usos da linguagem que eles fazem, né? E aí eu vou promover essa reflexão a partir desses usos que eles fazem e vou expandir esses usos, né? Então, por isso que é uso, reflexão e uso, né? Nessa perspectiva, nesse eixo aí metodológico. Mas eu quero dizer que na BNCC, né, você vai encontrar essa organização. Os eixos de língua portuguesa, eles estão aí organizados nessas 4 práticas de linguagem, tá? De modo que a prática de análise linguística semiótica, ela vai perpassar todas essas outras práticas, né? Ela vai integrar, ela vai estar presente. Então, nas demais práticas, né, eu vou trabalhar a prática de análise linguística semiótica, em outras palavras. Então, feita essa contextualização, e eu espero que vocês tenham entendido, né, para que vocês possam entender
onde está situado a prática de análise linguística e semiótica, né? Eu achei, assim, mais didático fazer essa apresentação para que vocês pudessem entender, né? Então, quando falamos de prática de análise linguística e semiótica, nós estamos falando, né, de um eixo de conteúdo, ou seja, de uma prática de linguagem que o professor deve trabalhar na sala de aula, né, com as demais práticas de leitura, da produção de texto e também de oralidade, tá? Essa organização, ela está lá na BNCC, certo? Então, vamos agora, de fato, iniciarmos, né, depois dessa contextualização. De modo breve, nós vamos tratar o nosso primeiro e segundo tópico, porque eles também são apenas introdutórios, né, para chegar ao nosso conteúdo principal, que é análise linguística e semiótica, e também por conta do nosso tempo, né? Então, vamos observar, gente, que os estudiosos da linguagem, os professores, todos eles concordam com um ponto central. Qual seja esse ponto? Que o objetivo do ensino da língua portuguesa, né, deve ser desenvolver a capacidade comunicativa dos alunos. E o que significa isso? Né? Desenvolver a capacidade comunicativa ou a capacidade discursiva dos alunos é desenvolver a capacidade do aluno usar, né, a língua de modo adequado nos diferentes contextos de interação, né? Ou, em outras palavras, desenvolver a capacidade dos alunos, né, produzir e interpretar textos, né, dos mais variados gêneros em diferentes situações comunicativas. Então, quando eu falo desenvolver a competência comunicativa do aluno, eu estou falando em desenvolver, né, a capacidade do aluno de produzir e interpretar textos adequados, né, aos objetivos que ele tem em mente e ao contexto em que se situa esse texto produzido por ele, né? Por isso, é um consenso hoje, né? Com certeza vocês devem já ter lido, né, artigos, livros, e observado na prática também, que as atividades de leitura, de interpretação, ou melhor dizendo, só as atividades de interpretação e produção de textos, elas têm cada vez mais ocupado, né, um espaço maior em sala de aula. Ora, se o objetivo geral do ensino de língua portuguesa é esse, desenvolver a capacidade comunicativa do aluno, ou seja, a capacidade de compreender e produzir textos adequados ao contexto, né, a situação comunicativa, obviamente, as atividades de leitura e de produção de texto, elas devem ser privilegiadas, né, em sala de aula para o alcance desse objetivo. Embora, né, a gente tenha observado na prática, através, né, da leitura de artigos, de depoimento de estudiosos, de pesquisadores, que na prática ainda muitos professores não conseguem privilegiar as atividades de leitura e de escrita, mas há um consenso de que estas, né, elas são essenciais no ensino de língua portuguesa. Então, hoje, no ensino de língua portuguesa, não podemos pensar em outras atividades que não seja a prática, né, de leitura e de interpretação de texto. Eu não estou aqui, né, advogando que o ensino da gramática não seja realizado. Deve sim, mas, né, no segundo plano. No primeiro plano, é essa capacidade de interpretar e de produzir. E aliado, né, a essas atividades é que eu trabalho a gramática, né? Então, se de um lado nós temos esse consenso, que essas atividades, né, quais sejam, né, as atividades de interpretação e produção de textos, elas devem ser priorizadas, né, na sala de aula. Por outro lado, em relação ao ensino da gramática, nós vamos perceber que há divergências, né, e muitas. Porque alguns professores defendem o uso, né, sistemático da gramática.
Outros vão dizer que o ensino da gramática deve ser abandonado, sobretudo nos anos iniciais, né? Outros, ainda conscientes da importância que a gramática tem, né, para o desenvolvimento, né, ou melhor dizendo, para a habilitação para habilitar os alunos a utilizar adequadamente os recursos, né, da língua, eles procuram adotar, né, uma abordagem mais produtiva. Aí chegamos no que nós queremos tratar, que são essas abordagens. E aí eu vou fazer, né, mais uma recomendação de leitura, né, para que a gente possa, de fato, se apropriar dos conhecimentos e desenvolver um trabalho, digamos assim, mais produtivo, conforme pede aí essa última abordagem, é necessário que nós tenhamos um embasamento teórico. Esse embasamento teórico, ele só pode vir das nossas leituras. Então, eu vou indicar aqui o livro de onde, né, se trabalha minuciosamente essas abordagens de ensino, que é no Travaglia, Gramática e Interação. É um livro excelente, porque ele inicia falando dos objetivos de ensino de língua portuguesa, depois ele vai falar das concepções de língua portuguesa, depois ele vai falar, né, das abordagens de ensino de língua portuguesa e de ensino de gramática, e por fim ele vai tratar da variação linguística. Temas, né, extremamente atuais e presentes na BNCC. Tá? Então, feito aqui esse parênteses, vejamos as 3 abordagens de ensino de língua portuguesa segundo Travaglia, 2009. Tá? Ele advoga que o professor em sala de aula ele tem 3 modos de conduzir o ensino de língua portuguesa. Ou o professor ele vai assumir a abordagem prescritiva, ou a descritiva, ou a produtiva. Né? Então, vejamos qual dessas 3 é a mais adequada, é a mais eficiente e o porquê. Então, a primeira, prescritivo, o próprio nome já diz, prescritivo vem de prescrever. O que é prescrever? É você estabelecer, é você determinar. Então, quando se fala no ensino de língua portuguesa, a prescritiva é aquela que estabelece o certo e o errado. Então, essa abordagem, ela visa, portanto, levar os alunos a substituir suas expressões linguísticas consideradas erradas ou inaceitáveis por outras tidas como corretas e aceitáveis, né? Então, aquela abordagem que foca na gramática normativa, ou, como queiram denominar, podemos também chamar de norma culta da língua escrita, ou ainda podemos chamar de variedade padrão, né? Ou de língua padrão. Então, ela foca nessa norma. E de acordo com essa abordagem, né, só tem uma variedade linguística correta, que é a variedade padrão ou a norma culta. As demais, né, elas são consideradas erradas, inaceitáveis. Né? Então, ela prescreve, né, o certo e o errado. Agora, é bom lembrar, né, que a escola, é papel da escola ensinar, né, sem dúvida nenhuma, a norma padrão, né, isso aí não está em discussão. Né? Só que, por outro lado, eu não posso desconsiderar as variedades linguísticas. Né? E o que são essas variedades linguísticas, assim, de modo muito sucinto? São as diferentes formas de se falar, né, a língua portuguesa. Né? Existe o padrão, mas observem que nós aqui de Cruzeiro do Sul não falamos como as pessoas de Rio Branco, nem muito menos como as pessoas de São Paulo, do Nordeste, por aí vai. Né? Então, o problema dessa prescritiva é esse, aceitar só uma variedade, a padrão. O resto, as demais, né, variedades que não se encaixam nessa, estão erradas por essa abordagem. A descritiva, o próprio nome já diz, é aquela que descreve. Essa abordagem, gente, ela é extremamente teórica porque ela trabalha com a nomenclatura gramatical. Né? Então, o que ela, o próprio nome já diz, descritiva, ela vai descrever a estrutura e o funcionamento da língua. Ela se materializa
numa perspectiva de ensino de gramática chamada gramática teórica, né? Daí dizermos que essa perspectiva, ela, né, se caracteriza como um ensino muito teórico sobre a língua portuguesa, né? Portanto, segundo Travaglia, os estudiosos, né, de linguagem, eles dizem que essa abordagem, né, ela deve ser trabalhada, mas ela não deve também ser priorizada e deve ocupar o menor tempo possível, né, sobretudo nos anos iniciais, porque o aluno ele pode conhecer um advérbio, ele pode reconhecer o substantivo e o verbo sem eu ter que nominar verbo, advérbio, né, ou substantivo. Eu posso dizer palavras que indicam o lugar e o tempo, o advérbio. Palavras que indicam a ação, o verbo. Então, aqui não interessa a nomenclatura, né, nos anos iniciais, segundo essa perspectiva. E aí, por último, nós vamos chegar na perspectiva que nos interessa, né, que é a que eu considero, né, a mais importante dessas três abordagens, que é a produtiva, o próprio nome já diz, né? Aquela que gera, é aquela que produz. Então, o que ela busca? Ela busca desenvolver as habilidades linguísticas dos alunos, ou seja, ela aumenta, ela expande, portanto, ela vai ao encontro do objetivo, né, principal no ensino de língua portuguesa, desenvolver, expandir, né, os usos, a capacidade dos usos da linguagem nos alunos, ou seja, a capacidade comunicativa, né? Então, ela promove isso aí, tá? E nessa perspectiva, ou nessa abordagem, aqui tem um outro ponto central, né, que é que ela concebe a língua como um instrumento de comunicação, né? Como instrumento de interação comunicativa, né, que se estabelece em diferentes contextos históricos, sociais e ideológicos, né? Então, o que significa isso, gente? Então, hoje, se você lê os PCN, se você lê a BNCC, você vai encontrar, né, bem claro que a concepção vigente no ensino de língua portuguesa que deve permear toda a prática pedagógica do professor em sala de aula, é a língua como instrumento de interação, né? O que significa interação? É interagir entre. Então, quando eu falo, né, que a língua ela é concebida como um instrumento de interação que se estabelece em diferentes contextos, né? Eu estou querendo dizer que é por meio da língua que o sujeito é capaz de realizar ações, ele é capaz, né, de atuar sobre o seu interlocutor e, sobretudo, de produzir efeitos de sentidos variados por meio de recursos também variados, tá? Então, lembre-se bem, a produtiva é essa abordagem que considera, que aceita e que concebe a língua como instrumento de interação, que é a concepção vigente hoje de linguagem no ensino de língua portuguesa, e é que deve permear todo o planejamento, toda a ação pedagógica, todo o fazer pedagógico do professor na sala de aula, tá? Portanto, essa abordagem produtiva é a mais eficiente, né? Por quê? Porque ela, né, sem desconsiderar as demais variedades que o aluno traz ao chegar à escola, ela vai incluir mais uma variedade que é a norma padrão ou norma culta, que também é extremamente, né, importante. Então, vejam que a prescritiva, ela descreve, a descritiva, né, ela apenas descreve um conhecimento muito teórico, trabalha muito com a nomenclatura, né? O que adianta o aluno conhecer o nome de substantivo se não consegue reconhecer o substantivo em um texto, né? Então, temos aí essas três abordagens no ensino de língua portuguesa. E a produtiva, ela é a mais eficiente. Então, essa deve ser a nossa postura enquanto professor de língua portuguesa nos anos iniciais, melhor dizendo, na alfabetização, nos anos iniciais,
no Fundamental 2 e no ensino médio, né? Agora, basta lembrar, né, que essas 3 abordagens o professor pode utilizar em sala de aula sem nenhum problema, mas ele deve priorizar a produtiva. Porém, os estudos, eles apontam que as 2 anteriores, ou seja, né, a prescritiva e a descritiva, elas têm sido mais enfatizadas na sala de aula, sobretudo a descritiva, né? Infelizmente. Então, é para isso que nós temos cursos como esse, né? Para que nós possamos nos apropriar do conhecimento, né? Para que a gente possa desenvolver um trabalho mais produtivo com a língua portuguesa em sala de aula, né? Espero que vocês tenham compreendido que são abordagens, modos de você trabalhar a língua portuguesa. Ou você vai trabalhar só na perspectiva priorizando a gramática normativa, tá? Ou você vai trabalhar priorizando a nomenclatura, ou você vai trabalhar priorizando atividades de interpretação e produção de textos, e vai, né, por meio dessas atividades, trabalhar a norma culta, a norma padrão e a modalidade escrita da língua. Tá? Então, um ponto de reflexão aí para todos nós. Então, seguindo a nossa discussão, nós temos agora, né, a abordagem do nosso segundo ponto, que eu vou agora correr um pouquinho, né, por conta do tempo. Então, aqui vejamos, nós temos 3 abordagens no ensino de gramática. Tendo em vista as 3 abordagens de ensino, Travaglia, ele defende que o professor tem 4 formas de focar a gramática em sala de aula. Quais são essas 4 formas? A gramática teórica, a gramática normativa, a gramática de uso e a gramática reflexiva, que é a que mais interessa para a nossa discussão. A gramática teórica é aquela que se identifica com a abordagem descritiva. Ela trabalha, né, com conhecimentos muito teóricos e, portanto, com a nomenclatura gramatical, né? Então, ela trabalha com o texto apenas como pretexto para ensinar gramática, para extrair algum conteúdo e, a partir dele, trabalhar, né? Ela não vai explorar os efeitos de sentidos mobilizados pelo produtor do texto, né? Vai apenas usar o texto como pretexto para o ensino da gramática. Tá? Então, essa perspectiva, a gramática teórica, ela deve ocupar o menor tempo possível, né, do ensino em sala de aula. Tá? A gramática normativa é aquela que vai se identificar com a abordagem prescritiva, é aquela que vai valorizar, né, uma variedade, que é a variedade culta, escrita, em detrimento das demais. As variedades que não se identificam com essas são consideradas aí erradas, estão em desacordos, né? Devem ser evitadas, devem ser corrigidas, tá? Então, quais são os conteúdos que são trabalhados nessa perspectiva da gramática normativa? Para a gente só situar um pouco melhor, a regência, a concordância, colocação pronominal, flexão verbal, aqui da gramática teórica, a classificação das 10 classes de palavras, né? E as suas funções sintáticas, a classificação, as regras de funcionamento dessas classes de palavras, tá? A gramática de uso, como o próprio nome já diz, né, é aquela que vai considerar as diferentes variedades linguísticas. Então, nessas atividades em que predomina a gramática de uso, os alunos são levados a utilizar regras e recursos próprios, né, das diferentes variedades linguísticas, inclusive a culta. E, por fim, chegamos na que nos interessa, que é a gramática reflexiva, né, que está diretamente relacionado aí à análise linguística e semiótica. Uma pausa aqui para um gole de água. Então, a gramática reflexiva, ela privilegia os efeitos de sentido dos elementos, dos fatos linguísticos, ou seja, ela vai privilegiar, né, os sentidos produzidos
pelo uso dos recursos, né, linguísticos, quando o produtor ele usa determinadas palavras e, com o uso dessas determinadas palavras, ele produz um sentido. Então, é isso, né, que ela vai privilegiar os sentidos naquele contexto, porque em outro contexto pode ter um outro sentido, né? Então, nela, isso aqui é extremamente importante, gente. Nela, os alunos são levados a entender e a explicar as escolhas do falante, ou seja, do produtor do texto. Então, lembrem-se, a gramática reflexiva é aquela que vai ao encontro daquele objetivo principal do ensino de língua portuguesa, né? Porque ela vai, né, levar o aluno a entender primeiro, né, por meio da intervenção do professor, ou melhor dizendo, por meio da prática de análise linguística e semiótica. Vai levar o aluno a entender e explicar as escolhas do falante. Por que, né, que o autor escolheu essas palavras, né, e aí ele obteve esse sentido, né? Ele vai entender e ele vai explicar, tá? Portanto, essa deve ser a abordagem, né, que nós devemos assumir na sala de aula. Nós devemos não priorizar os recursos gramaticais, linguísticos gramaticais. Eles devem ser ensinados, sim, mas não devem ser enfatizados. Nós vamos enfatizar as atividades, né, de leitura e de produção de texto, de modo que os alunos, eles entendam e expliquem, né, as escolhas do produtor do texto, e produzam seus textos adequados aos objetivos que ele tem em mente, tá? Aí eu trouxe aqui, eu espero que vocês tenham entendido, né, essas 4 formas de ensino de gramática, né? E aí, eu digo mais, você pode utilizar mais de uma, né, ao trabalhar em sala de aula, né? Mas você deve lembrar que a que deve ser enfatizada para que a gente consiga atingir aquele objetivo principal do ensino de língua portuguesa, que você vai encontrar, por exemplo, na BNCC, com preparar o aluno para os diferentes usos da linguagem, né? Você só vai conseguir, né, alcançar esse objetivo se você trabalhar a gramática na perspectiva reflexiva, tá? E não na perspectiva descritiva ou prescritiva, tá? Aí eu trago aqui rapidamente só um exemplo para ilustrar, mas lá no texto vocês vão encontrar vários exemplos. De cada uma dessas abordagens de ensino, vocês terão aí vários exemplos. Então, observem aqui, o professor ele trouxe aqui uma letra de uma música, e aí ele vai pedir, lê o trecho a seguir da música, ele traz, né, os alunos ouvem, cantam, tudo isso, né? Em seguida, ele trabalha essa atividade, né? Lê o trecho, o que eu também não entendo, de J Quest, o nome da música. Se a palavra também estivesse no começo do verso, né, o último verso, também o que eu não entendo, o sentido seria o mesmo? Então, aqui ele está já promovendo a reflexão sobre os efeitos de sentidos pelas escolhas do produtor do texto. Por que que ele preferiu, no seu verso, colocar o que eu também não entendo, ao invés de colocar também o que eu não entendo? Né? Então, vejam que são usos diferentes que provocam efeitos de sentidos também diferentes. Então, é isso que eu devo, né, com a gramática reflexiva, essa é a proposta, né, explicar, fazer com que o aluno ele compreenda e explique, né, esses diferentes efeitos de sentido do produtor do texto, tá bom? E aí, prosseguindo a nossa discussão, vamos chegar ao nosso ponto central, que é o ponto 3, que é a prática, né, de análise linguística e semiótica, tá? Então, vocês lembram do que eu falei lá no início, né? A língua portuguesa, os conteúdos de língua portuguesa, eles estão aí organizados em 4 práticas de linguagem. A prática de produção de texto, né? A prática de leitura, a prática de oralidade, a prática de análise linguística e semiótica, que perpassa, que integra, que atravessa todas as demais práticas de linguagem. Então, para vocês se situarem melhor, de onde surgiu esse termo, ele já foi, né, cunhado, proposto por Geraldi
em duas obras que eu também sugiro a leitura, que são, assim, base, né? A primeira, Portos de Passagem, na qual ele já trabalha, né, a análise linguística na perspectiva metodológica, né? Então, ele explica o que é e ele vai, né, trazer as perspectivas em que ocorre essa análise linguística. E uma outra obra também muito conhecida, que eu também aconselho a leitura, é o Texto na Sala de Aula, de 2003, também de Geraldi, né? Vanderlei Geraldi. Né? Então, leiam, né, ou pelo menos pesquisem, leiam uma resenha, né, mas, enfim, a leitura da obra que é o essencial. Então, vejam só, em 1984, Geraldi já, né, ele propôs que o ensino de língua portuguesa ele ocorresse por meio da análise linguística. Né? Aí, 12 anos depois, em 96, os PCNs já, né, trouxeram essa contribuição de Geraldi, né, para o ensino de língua portuguesa. Né? Ele trabalhou análise linguística. Decorrido aí 2 décadas entre os PCNs e a divulgação da BNCC, nós tivemos aí no acréscimo de uma outra análise, né, advinda aí dos impactos, melhor dizendo, da tecnologia em nossas vidas, que é a análise semiótica, tá? Então, vamos só fazer aqui uma pequena introdução. Quando se pensa e se fala sobre a linguagem mesmo, nós estamos realizando uma atividade de natureza reflexiva, ou seja, nós estamos realizando uma atividade de análise linguística. Então, o que é essa análise linguística? Né? Ela ocorre toda vez que você fala e que você pensa sobre a linguagem. Né? Você está realizando aí uma atividade de análise linguística, portanto, é uma atividade reflexiva. E essa reflexão, gente, ela é fundamental para a expansão da capacidade de produção e de interpretação de textos. Né? Então, em outras palavras, trazendo agora para o ensino, o aluno ele só vai desenvolver a sua capacidade de produzir e interpretar textos se eu, enquanto professora, eu propiciar o meu aluno esse momento de reflexão sobre o uso da língua, né, em determinados gêneros textuais e em determinados contextos comunicativos. Então, essa capacidade de refletir sobre a linguagem é uma entre as muitas ações que alguém considerado letrado, ele é capaz de realizar com a língua. Né? Então, vejamos aqui 2 definições. Né? Uma eu retirei da BNCC, perdão, faltou aqui a referência, BNCC 2017. Né? A primeira eu tirei de Mendonça, que está nesse capítulo que vocês devem ter aí em mãos. Então, o que é análise linguística? Ela é uma nova perspectiva de reflexão. Então, quando eu falo análise linguística semiótica, estou falando de reflexão sobre a língua, né, em sala de aula. Então, eu vou refletir sobre o quê? Sobre os usos da língua, os diferentes usos da língua em sala de aula. E aí, o que eu vou trabalhar, né, nessa reflexão? E aí eu vou priorizar. Ou eu trabalho fenômenos gramaticais, ou eu trabalho fenômenos textuais ou discursivos. Eu acho que a gente poderia até inverter aí a ordem, porque, né, o mais importante ele está no final, que é aí, né, o fenômeno discursivo. O que é esse fenômeno? O que é esse aspecto discursivo? É aquele responsável pela construção dos sentidos. Tá? O aspecto textual diz respeito à organização do texto, né? Diz respeito à função do texto, diz respeito ao conteúdo do texto, e os gramaticais, né? Que trabalham os elementos gramaticais. Tá? Então, o que é análise linguística? É uma reflexão sobre os usos da língua, tá? Com vistas aí ao tratamento, né? De fenômenos gramaticais, textuais e discursivos, tá? E a BNCC, ela inovando, né, ela incorporou mais uma análise que hoje é fundamental,
né, que hoje, nesse momento de pandemia, né, ela está exigindo de nós, né, análise semiótica. O que é primeiro, para que a gente possa entender o que é essa análise semiótica, vamos aqui de modo bem resumido, entendermos o que é a semiótica, uma área da linguística, né? A semiótica, ela estuda o quê? Os signos, né? Então, o que são esses signos? São todos os elementos que representam algum significado. Então, se você tem uma palavra, né, escrita na parede, se ela representa um significado, né? Ela é um signo. Se você tem um desenho, ele representa um significado, é um signo, tá? E ela abrange, portanto, a semiótica, tanto a linguagem na sua modalidade verbal, quanto não verbal, tá? Então, quando falamos de análise semiótica, nós estamos falando do quê? Da análise de textos, tá? Que possuem múltiplas linguagens, tá? Então, ele não possui apenas, como, por exemplo, vamos pegar aqui um poema de Cecília Meirelles, ou isto ou aquilo. Então, ele é um texto que só trabalha a linguagem verbal, né? Agora, se eu pego para analisar com meus alunos, né, uma tirinha, por exemplo, ou uma história em quadrinho, por exemplo, eu estou fazendo o quê? Uma análise semiótica. Por quê? Porque eu vou analisar junto com meus alunos, né? Vou levá-los a refletir sobre a construção desse texto, em que a linguagem verbal, ela complementa, ou melhor dizendo, em que a linguagem não verbal, ela complementa o sentido da linguagem verbal. Então, os sentidos, por exemplo, das histórias em quadrinhos, das tirinhas, isso aqui são 2 exemplos apenas, que existem aí outros gêneros, né? São textos, né, são gêneros que são construídos, os sentidos são construídos, né, pela interação, né, entre essas múltiplas linguagens. Então, quando eu leio uma tirinha, eu tenho que interpretar a linguagem não verbal e a linguagem verbal. Quando eu leio um anúncio, a mesma coisa. Quando eu leio uma história em quadrinho, a mesma coisa. Então, a análise semiótica é isso, é você, né, refletir sobre textos que possuem múltiplas linguagens, incluindo, que é a que nos interessa nesse momento, as digitais, né? Como, por exemplo, os memes, os GIFs, as produções de youtubers, e aí a gente poderia citar tanto outros gêneros digitais, né? Eu espero que vocês tenham feito essa compreensão. A análise linguística, ela se volta, né, a análise linguística semiótica, ela se volta para a reflexão, né, do texto em seus vários aspectos, gramaticais, textuais, discursivos e multissemióticos, certo? E o objetivo, o quê? Essa análise linguística semiótica, ela objetiva, né, ampliar a consciência dos alunos, tá? Sobre os fenômenos linguísticos, quando se refere aos aspectos gramaticais, aos aspectos textuais, discursivos e multimodais, quando remete aí às múltiplas linguagens. Portanto, o que ela objetiva? Ela objetiva, né, fazer com que o aluno ele tome consciência e ele aprimore o controle de sua própria produção linguística, que ele saiba, por exemplo, que ele está diante de um contexto que pede, né, o uso de uma determinada linguagem, ou, melhor dizendo, a produção de um determinado gênero. Então, a partir do momento em que o aluno ele tem consciência que ele precisa controlar a sua produção linguística em virtude, né, do contexto, em virtude dos objetivos que ele tem em mente, em virtude do interlocutor que está ou virtual ou presencial, né? Esse aluno ele vai alcançar aquilo que nós chamamos na BNCC de protagonismo, né? Ele vai ser o protagonista do seu próprio processo de aprendizagem, porque ele, por exemplo, ele vai entrevistar uma autoridade. Então, ele já sabe que deve, né, caprichar no uso da língua, ele deve utilizar, né, com essa autoridade, um juiz, por exemplo, ele vai saber
se o professor levá-lo, né, a refletir, ele vai saber que ele tem que escolher a variedade culta, né, para falar com o juiz, mesmo que seja uma entrevista oral, né. Então, nesse contexto, nós temos que ter em mente que a análise linguística semiótica, ela se pauta no quê? Né? Em situações didáticas, ou melhor dizendo, em situações de produção e interpretação de textos. Eu não tenho outra forma de levar o meu aluno, né, a refletir sobre os usos da linguagem, se não for por meio, né, da interpretação e por meio da produção do texto. Eu não estou advogando aqui que não vamos ensinar conteúdos gramaticais. É nossa obrigação, sem dúvida nenhuma, mas ela deve vir em outro plano. Né? No primeiro plano, é importante que se trabalhe essas duas habilidades. De que vale um aluno, né, escrever um texto sem nenhum erro ortográfico, né, ou com qualquer outro texto gramatical, se é um texto que não tem sentido nenhum. É melhor o aluno produzir um texto carregado de erros ortográficos, de acentuação, né, e outros, mas que tenha sentido, que aí eu vou fazendo a reescrita com o meu aluno, e aí vamos trabalhando os aspectos que devem ser melhorados, tá bom? Então, portanto, nesse contexto da análise linguística e semiótica, o texto deve ser explorado em seus vários ângulos e perspectivas, ou seja, você vai discutir, né, fenômenos ligados, né, aos aspectos gramaticais, à composição discursivo-textual e aos elementos não linguísticos presentes, por exemplo, em um determinado gênero. Então, o que está sendo dito aqui e que está bem claro na BNCC? A análise linguística e semiótica, né, ela se dá, né, ela se realiza em sala de aula por meio da reflexão, né, de aspectos do texto, sejam aspectos gramaticais, textuais, discursivos e multissemióticos, né. Outro ponto de extrema importância, né, que eu trago agora aqui uma nomenclatura, né, eu vou já, eu estou olhando aqui no celular, eu vou já, né, correr aqui com uma apresentação, né. Então, a análise linguística semiótica, ela se realiza por meio de duas atividades, epilinguística e metalinguística. Como eu disse já anteriormente, né, são duas atividades de reflexão sobre a língua, tá? Mas elas são diferentes quanto aos seus fins. Então, vejamos aqui a epilinguística, gente. O nome soa diferente, né? Às vezes pode soar até estranho, mas o que é essa atividade de reflexão denominada epilinguística? É a reflexão sobre a língua voltada, né, para o uso no próprio interior da atividade linguística em que se realiza. Por exemplo, eu estou trabalhando, né, o gênero fábula. Então, eu vou trabalhar com meus alunos como que a linguagem está organizada nesse gênero, né? Tanto do aspecto gramatical, os verbos geralmente estão no pretérito, predomina os advérbios de tempo e lugar, né? Quanto o textual, né? Que a fábula é um gênero composto por duas partes, a história propriamente dita, e no final tem a mensagem, né? Como é que a gente chama? Aquela mensagem final, né? A moral, perdão, né? Quanto do aspecto discursivo, por exemplo, você trabalhar com um aluno que a fábula, ela traz ensinamentos, né? Via de regra, são animais que trazem ensinamentos, e aí você, de acordo com a fábula, você vai explorar os diversos efeitos de sentidos, né? Mobilizado pelo produtor com o uso desses recursos, tá bom? Então, a epilinguística, ela se centra no uso, tá? Ela está pautada em atividades, tá? De interpretação e de produção de texto, a epilinguística. A metalinguística vem de metalinguagem, a linguagem falando da própria linguagem. Então, nós podemos aí imaginar não, nós podemos definir a palavra mais adequada. A atividade metalinguística
com uma análise voltada para a descrição e para a sistematização de elementos da língua. Então, complementando aqui a nossa explicação, tá? A atividade epilinguística ela está voltada para o uso no próprio interior da atividade linguística que se realiza, portanto, ela está pautada nas atividades, tá, de produção e de interpretação de textos. A atividade metalinguística, ela está pautada na descrição. Então, aqui eu vou sistematizar os elementos da língua, ou, em outras palavras, a atividade metalinguística, ela prioriza, tá, a reflexão sobre os aspectos gramaticais. Vamos lançar mão de um exemplo, a acentuação gráfica. Então, eu vou trabalhar a acentuação gráfica, para isso é necessário que eu retome alguns aspectos da língua, como a tonicidade, tá, a forma pela qual a tonicidade é marcada nas palavras impressas, a classificação das palavras quanto à tonicidade, ao número de sílabas, o conceito de ditongo, hiato, entre outros. Então, eu tenho que sistematizar, né, esses aspectos, tá, de modo que favoreçam o levantamento de regularidades e a elaboração de regras. Então, o que induz a atividade metalinguística, né? A elaboração, né, de conceitos, de classificação e de regras de aspectos gramaticais. Então, a atividade metalinguística, ela prioriza, né, as atividades de reflexão sobre aspectos gramaticais. A atividade epilinguística, ela prioriza a reflexão sobre o texto, né, ou melhor dizendo, sobre as atividades, né, de leitura e produção do texto. Então, ela está voltada, ela está pautada no ensino do texto. E aí, eu vou lançar uma pergunta que está muito óbvia aqui, mas que eu vou reafirmar, que nas atividades, né, linguística e semiótica, qual dessas duas atividades aqui eu devo priorizar? A epilinguística ou a metalinguística, de acordo com o que está lá na BNCC, está lá nos PCNs. Então, está bem claro que se eu quero imprimir maior qualidade ao uso da linguagem, se eu quero que meus alunos alcancem o protagonismo, que eles consigam aprimorar o controle sobre a sua própria produção linguística, é óbvio que eu vou priorizar as atividades epilinguísticas, ou seja, eu vou priorizar a reflexão sobre a língua em situações de produção e de interpretação de texto. E aí, a partir daí, progressivamente, eu vou aí envolvendo os elementos para uma análise de natureza metalinguística, tá? É isso que eu quero deixar claro para vocês, tá? E vamos continuar mais rapidamente. E aí eu vou lembrar, gente, de uma fala do professor Wendel, que tem uma relação muito direta, né, com o que nós estamos discutindo. Como que eu vou promover, né, na sala de aula essa reflexão? Né? Uma das metodologias já foi dita por ele, né, o questionamento. Eu vou apresentar, por exemplo, um texto, e aí eu vou fazendo questionamentos, né, inicialmente, dos sentidos que aquele texto, ele encerra, por meio do uso de determinadas expressões, né? E aí eu vou questionando, não é só ler e partir para as atividades, né? Você tem que dialogar, você tem que questionar o aluno. E nesse momento do questionamento, você está fazendo o quê? Promovendo o quê? Uma reflexão com o aluno. Daí a importância dos textos, né, seja de qual gênero for, sempre esse momento de reflexão. Você partir do conhecimento prévio que o aluno traz e expandir, né, esse conhecimento prévio trazido por ele sobre aquele conteúdo. Tá? Então, a atividade epilinguística, nem preciso dizer, ela é mais adequada. Por quê? Porque ela desenvolve, né, a competência comunicativa dos alunos, né? E ela pode ser desenvolvida por meio de questionamentos, como eu falei, sobre os significados, né, dos elementos linguísticos dentro do texto, a comparação entre os recursos linguísticos, né, aqui considerando as suas significações,
para que você possa avaliar as escolhas do produtor, né? Então, você vai comparar, né? Verificar que as possíveis alterações de significado e funções, né, dos elementos linguísticos em decorrência de mudança nas situações de uso. Então, você promove, em outras palavras, né, as atividades, né, de análise epilinguística, né, de reflexão sobre os usos da língua, né, por meio, né, de questionamentos, né, de modo que você leva o teu aluno a explicar, né, e a entender, né, os efeitos de sentidos construídos pelo produtor do texto. Então, ele entendendo, né, os efeitos de sentidos produzidos pelas escolhas do produtor, ele vai entender também que, ao utilizar no seu texto determinadas expressões, tem uma significação, né? E, portanto, ele vai ter esse cuidado de adequar, tá, o texto à situação comunicativa. Um outro ponto, gente, a análise linguística semiótica, ela deve se dar prioritariamente por meio dos gêneros que circulam no meio social e também por meio dos textos produzidos pelos alunos. Agora, um detalhe, quando os textos são produzidos pelos alunos, a minha análise, portanto, né, ela não vai se restringir só apenas à correção de aspectos gramaticais e ortográficos, não. A minha análise, ela deverá envolver e visar, sobretudo, a adequação desses textos aos seus objetivos junto ao leitor. Em outras palavras, eu vou observar se aquele texto está adequado aos objetivos do seu produtor, tá bom? Aí aqui nós temos as características essenciais da análise linguística e semiótica, né, que é a integração da análise linguística com as demais práticas de linguagem que já falamos, né, ela integra, ela relaciona, ela perpassa, o trabalho de reflexão sobre os recursos linguísticos a partir de casos particulares identificados em textos. Por exemplo, eu quero trabalhar o verbo, para isso eu vou trazer um texto, né? Eu vou trabalhar a significação daquele texto, eu vou trabalhar a função dos recursos daquele texto, e aí depois eu vou trabalhar o gênero daquele texto, né? Geralmente o aspecto gramatical sempre está relacionado a um gênero, então, a partir daí é que eu vou refletir, por exemplo, numa estrofe, vou pedir, gente, na estrofe 3, né, com os alunos lá dos anos iniciais, nós temos aí palavrinhas que indicam ação, sublinhe. Então, já estou levando os alunos a refletirem sobre o quê? Sobre os verbos, né? Sem usar ainda a nomenclatura. A ênfase nos efeitos de sentidos associados aos gêneros textuais, sabemos que cada gênero textual ele tem uma função, aí para isso eu preciso conhecer o gênero que eu vou trabalhar para saber qual é a sua função social e, portanto, os sentidos que estão associados a ele. E a associação aqui entre as habilidades linguísticas, epilinguísticas, reflexão sobre o uso e metalinguística, né? Reflexão voltada para a descrição. E aqui, rapidamente, nós temos duas propostas de atividades, tá? Uma essas atividades aqui são das atividades epilinguísticas. Então, aqui é um convite, não é? E a partir do convite, olhem só, a quem se destina, não é? Que material levará você ao mundo das crianças? Que temas do universo infantil serão abordados? Onde será a grande festa? Porque todos têm a participação especial nessa festa? Quem enviou esse convite a você? Escreva o que você acha que não pode faltar nessa festa do caderno, para que você possa aprender cada vez mais. Então, o professor aí, ele fazendo essa reflexão junto a esse gênero, que é o convite. Aqui nós temos, isso é para os anos iniciais, aqui é para o Fundamental 1, tá? Então, rapidamente aqui, depois vocês leiam. Por fim, nós temos um pouco de ortografia, assim como os demais conteúdos, nós temos também aqui, né, essa preocupação com o trabalho com a ortografia, nós temos que levar o nosso aluno a refletir, tá, sobre as normas gramaticais, para que ele possa entender o funcionamento dessas normas gramaticais, né, e formular regras, tá, para que ele possa escrever adequadamente, né? E aqui nós temos o exemplo também, mas que eu vou trabalhar aqui sucintamente, e as conclusões, né, parciais.
O importante agora é que, mesmo em pequenas doses como essa, né, um momento de fala sobre esse, né, curto, sobre a prática de análise linguística e semiótica, pouco a pouco a análise linguística e semiótica ela seja integrada ao ensino de língua portuguesa. Por isso, a mudança na prática pedagógica que prevemos, ela é gradual, ela é repleta de dúvidas, com passos adiante e atrás, e este parece ser o caminho mais provável e mais seguro, por mais paradoxal que pareça. Né? Então, muito obrigada pela atenção, desculpa aí pelo tempo, tá? As referências que eu utilizei, vou disponibilizar aqui, olha, eu falei muito dos textos escritos, né? Mas eu quero que vocês entendam que a maior novidade da BNCC são os textos multissemióticos, né? E é um texto, acho que de 5 minutinhos, e ele vai muito didático, na forma como a professora trabalha, para ilustrar, tá? Está disponível, vocês podem acessar a hora que vocês quiserem. Né? A importância de trabalhar com os textos multissemióticos desde os anos iniciais para favorecer o entendimento dos alunos desse tipo de texto faz-se necessária porque os alunos têm muita dificuldade de entender o humor e a ironia que existem nesses textos. Aí olha aqui no segundo quadrinho, vamos ver. Será que isso vai dar certo? Claro que vai! O que aconteceu aqui nesse segundo quadrinho? Por que ele tá com essa cara? Fala, Thalita. É porque ele foi falar e aí ele mordeu e o chiclete é mole. Ele mordeu e o chiclete é mole? Será que é isso? Fala, Camille. É porque ele foi falar e aí ele engoliu o chiclete. Ele engoliu o chiclete? Todo mundo concorda que a Camille falou? Será que aqui é que ele engoliu o chiclete? A escola sempre privilegiou o letramento impresso. As letras, as palavras. Com o desenvolvimento das novas tecnologias, entrou no cenário a necessidade de desenvolver outras habilidades, que é a possibilidade de articular vários elementos e ler, e interpretar e compreender textos multissemióticos. Mas o que são textos multissemióticos? São aqueles que têm muitos elementos. Você tem as palavras, você tem as imagens, os ícones, as expressões através dos desenhos, a navegação. Então, estamos para desenvolver essa habilidade. Por onde nós podemos começar nas escolas a desenvolver isso? Por exemplo, pelas tirinhas. Na escolha das tirinhas, eu procuro pensar em situações que os alunos vivenciam do cotidiano deles, então que tenham informações implícitas e explícitas, para que os alunos consigam, a partir da leitura da imagem e das palavras do texto que está escrito, fazer o entendimento. Para isso, eu preciso trazer o contexto de produção, que é o autor, o gênero, que é a tirinha, quem são os personagens que vão estar nessa tirinha. Então, eu penso em perguntas que vão fazer com que os alunos consigam compreender tanto as questões que estão explícitas no texto, no caso, o que está escrito, quanto fazer relação entre a imagem e esse escrito, para que eles possam dar sentido ao que eles estão lendo. Quando eu proponho uma leitura compartilhada da tirinha, eu pretendo, com as intervenções e com a conversa dos alunos, que os alunos aprendam com a ideia do colega. Então, eles socializam o que eles entenderam e nós vamos construindo juntos, no coletivo, a ideia principal que essa tirinha quer trazer. E aqui é uma parede mesmo? Será que é? Ô, Lucas, fala pra mim, como que dá pra perceber que aqui é uma parede, aqui é um quadro? Porque tem o quadro ali e também tem uns riscos no chão, parecendo que é piso. Ah, isso daqui, ó, parece o rodapé do piso, o Lucas tá trazendo. Vocês
Vocês concordam com o que o Lucas está dizendo? Sim? Então, eu planejo primeiro o agrupamento produtivo. Quem é o aluno que tem uma leitura mais proficiente, uma leitura mais fluente, com um aluno que tem um pouco mais de dificuldade ainda nessa leitura. E esse aluno, mesmo com dificuldade, a partir da ajuda do colega, eles conseguem ampliar o seu conhecimento sobre esse tipo de texto. E também o professor eu consigo acompanhar nas duplas um pouco mais sistematicamente. Então, eu indo nas duplas, eu consigo fazer algumas intervenções, como eu faço lá no coletivo, mais pontuais. Aqui está escrito, e depois do jantar, é hora de Bob Esponja. Ele falou Olga, mas ele pensou que era Bob Esponja o desenho. E aqui fala, vou processar minha mãe por propaganda enganosa. Ela para lavar a louça, não assistiu o desenho do Bob Esponja. E aí ela fez uma troca. Uma troca. Deixa eu assistir o desenho e lavar a louça. E essa cara aqui dele, o que significa? De felicidade, porque ele pensou que ele ia assistir o desenho. A professora tem uma interação muito boa com as crianças. Ela promove um trabalho em dupla, entendendo que o trabalho coletivo, a construção coletiva, antecede a construção individual. Ela leva em conta o conhecimento prévio. Ela questiona as interpretações, as compreensões das crianças, comparando diferentes interpretações e ajudando as crianças a reconsiderar o que pensavam antes. Quando a gente volta para o coletivo e eles socializam o que a dupla pensou, a gente consegue ampliar o entendimento dessa tirinha para todos os alunos. E com isso, eles avançam no entendimento desse tipo de texto. E por que está escrito bem grande, diferente dos outros balões que não estão tão... As letras estão escritas menores, assim, e não está em negrito. Por que escreve assim? Para mostrar o quê? Que eu acho que ele falou alto. Ele falou alto, né? E como que dá para perceber que ele está feliz? Que ponto tem aí que dá para perceber que ele está feliz? Como chama esse ponto? Exclamação. Tem aí? Ponto de exclamação. A partir das informações que eu tenho e do retorno dos alunos a partir dessa atividade, eu consigo validar ou não o meu planejamento. E aí eu valido algumas informações, algumas questões que eu pensei, e aí eu posso dizer, isso já está garantido para o meu aluno, ou não, eu preciso retomar algumas coisas que não ficaram muito claras para que eles consigam avançar nesse conhecimento, na compreensão leitora desse tipo de texto. O trabalho das tirinhas é muito importante, porque ele colabora para as crianças construírem a habilidade desse olhar articulador. Muito bem, mas é preciso ir além. Este olhar articulador pode ser desenvolvido através de muitos recursos. Construir vídeos de 1 minuto, fazer gravações, os podcasts, legendar fotos, fazer apresentações, explanações em seminários, usando infográficos, mapas conceituais. Então, nós temos muitas ferramentas digitais que podem ajudar os alunos a encontrar formas contemporâneas, linguagens contemporâneas para expressar a sua voz. A BNCC veio para validar o trabalho que já é realizado nos anos iniciais e aprofundar a discussão sobre esse tipo de texto, que são os textos multissemióticos. Certo, então observem aí que a professora ela faz uma análise semiótica, porque a partir da tirinha ela trabalha, né, a integração entre o aspecto verbal e o aspecto, a linguagem não verbal, né? Então, começar pelas tirinhas, como foi sugerido, história em quadrinhos, para se chegar, né, até os gêneros digitais, né? Então, espero que esse vídeo tenha, né, auxiliado a entender o que são os textos, né, semióticos, o que é uma análise semiótica, tá? Muito obrigada. Obrigada, Cleide. Foi a aula, né, praticamente,
Aprendemos muito contigo hoje, falou sobre muitos assuntos importantes, né? Para o professor, não só de língua portuguesa, né, mas professores de línguas, porque tudo que você falou pode ser aplicado para as aulas de língua estrangeira também, né? E também nos anos iniciais, ali, né, nessa etapa do letramento das crianças, que é muito importante que ele seja semiótico, como você bem enfatizou na sua fala, né? E o ensino de gramática produtivo. Foi uma aula excelente. Amamos. Obrigada. Muito parabéns e coraçõezinhos, todo mundo dizendo que amou, que está muito animado com a sua palestra, conteúdo muito maravilhoso, agregador, todo mundo te dando 1000 parabéns. Gente, muito obrigada. Então a gente vai para a nossa sessão de perguntas. Cleide, pode ser? Pode, sim. Tá. Vamos que vamos. Professora Cleide. A professora Adelúcia, ela pediu para você explicar, por favor, professora, a diferença, né, entre aspectos epilinguísticos e metalinguísticos. Certo, né? Então vamos só, para fazer essa explicação, vamos só retomar um pouco mais o conceito de análise linguística e semiótica, né? Então, quando eu falo de análise linguística e semiótica, eu estou falando de quê? Eu estou falando, né, de uma perspectiva de reflexão sobre a língua e seus usos. Então, quando eu estou desenvolvendo essa prática de linguagem que perpassa todas as demais práticas, como eu coloquei, o ensino de língua portuguesa, os conteúdos estão organizados em torno de 4 práticas: práticas de leitura, práticas de produção de texto, práticas, né, de oralidade, prática de análise linguística e semiótica. Então, a prática de análise linguística e semiótica, ela permeia, ela está presente em todas as demais práticas. Nesse sentido, vocês vão, né, os professores de língua portuguesa, no caso, né, segundo a BNCC, segundo o que está nos PCNs, nos manuais norteadores, né, nos documentos oficiais norteadores do ensino de língua portuguesa, o professor deve promover nas aulas de língua portuguesa, né, essa análise linguística e semiótica, ou seja, o professor vai promover uma reflexão sobre a língua e seus usos. Lembrando que o professor, todos já sabem disso, mas eu vou aqui retomar essa questão, né, reafirmar, sempre partindo do conhecimento prévio que o aluno possui. Então, ele vai partir do conhecimento prévio do aluno sobre aquele conteúdo, vamos supor, sobre a acentuação, né? Acentuação gráfica. Ele vai partir do que o aluno conhece e vai aprofundar, vai aprimorar aquele conhecimento, esse conhecimento por meio de quê? Por meio da reflexão. Então, é fundamental que os nossos alunos, né, para que eles atinjam aquele objetivo primordial do ensino de língua portuguesa, que é desenvolver a capacidade comunicativa, ou seja, a capacidade de usar a língua de acordo com o contexto interacional, o professor deve priorizar nas aulas, né, essa reflexão. Então, essa reflexão, ela tanto pode ser, né, do aspecto gramatical, quanto do aspecto textual, o discursivo e o semiótico. Então, vejamos o que significa isso, né? Significa que a reflexão sobre a língua, ela está organizada, né, em torno de 2 atividades básicas, né? A epilinguística e a metalinguística. A epilinguística é aquela em que está centrada no uso, no próprio interior da atividade em que ela se realiza. Isso quer dizer o quê? Né? Que quando, né, o professor ele está trabalhando, desenvolvendo
a atividade, a reflexão, melhor dizendo, né, epilinguística, ele está levando o aluno a refletir sobre os aspectos textuais. Então, ele está utilizando para isso, ele vai se pautar, melhor dizendo, nas atividades de leitura e produção de textos. Então, a epilinguística é aquela reflexão sobre a língua em que você vai mostrar, por exemplo, como os gêneros estão organizados, os aspectos textuais, né, do gênero, desde a sua composição, o seu estilo, a sua finalidade comunicativa, né, o conteúdo que aquele gênero aborda, então, os aspectos textuais, quanto também os aspectos discursivos, ou seja, você vai levar o aluno a entender e a explicar quais foram, né, os recursos linguísticos mobilizados pelo produtor naquele gênero e quais são os sentidos, né, que o texto tem a partir das escolhas do autor. Então, você leva o aluno a interpretar, mas essa interpretação, ela se dá com pistas textuais, você vai lá no texto mostrando as expressões, que sentido tem as expressões naquele texto, fora daquele texto, né? Então, é nesse sentido. Então, quando falamos de atividade epilinguística, nós estamos falando, né, de uma reflexão sobre a língua pautada no uso, por meio de quê? Por meio de atividades que priorizam a leitura, e quando eu falo de leitura, eu estou falando de interpretação, porque ler é interpretar. Então, que priorizam a leitura e a produção de texto. E aí, esses manuais, eles dizem que nas aulas de língua portuguesa, né, os professores devem priorizar as atividades epilinguísticas. Então, tudo que o professor realizar de língua portuguesa, eu estou falando especificamente, realizar dentro de uma sala de aula, deve estar pautada em textos, né? Inclusive para o ensino da gramática, que compõe a atividade metalinguística, né? Então, quando eu falo de atividade metalinguística, eu estou falando de uma reflexão voltada para a descrição, né? Por meio aí da categorização e da sistematização dos elementos linguísticos. Então, o que a atividade linguística, metalinguística, ela prioriza? Ela é um ensino puramente teórico, que induz o aluno a quê? Induz o aluno a formular conceitos, classificações e regras a partir da análise de exemplares da língua. Então, nesse caso, o que os alunos farão? Os alunos farão uma reflexão sobre os fatos linguísticos em uso. Né? Por exemplo, se o professor está trabalhando um texto, então ele vai lá no texto e vai trabalhar um determinado aspecto textual. Vamos buscar de novo a acentuação para ilustrar, né? Então, quando eu trabalho a acentuação gráfica, eu estou trabalhando a atividade metalinguística, eu estou levando meus alunos a refletir sobre a acentuação gráfica para induzi-los a formular os conceitos, as classificações e as regras, né, sobre esse conteúdo. Então, para isso, o que eu vou mobilizar? Aí eu vou ter que retomar a tonicidade, né, para que eu possa explicar a acentuação gráfica. Eu vou retomar a forma pela qual, né, a tonicidade é marcada nas palavras impressas, a classificação das palavras quanto, né, a esse aspecto, a tonicidade, quanto ao número de sílabas, o conceito de tom, hiato, e entre outros, né, de forma sistematizada, né, de modo que favoreça o levantamento de regularidades, né, e a elaboração de regras de acentuação. Então, eu tenho que levar o meu aluno a refletir sobre essas regularidades próprias desse aspecto gramatical, para que o meu aluno ele consiga elaborar, né, as regras de acentuação. Então, eu tenho que priorizar, nesse caso, né, uma reflexão
né, sobre um determinado conteúdo, de modo a induzir o meu aluno a formular conceitos, classificações e regras, né? Então, para isso, eu vou buscar, né, o texto. Então, primeiro, eu trabalho os aspectos epilinguísticos, né, ou melhor dizendo, a reflexão epilinguística. Eu vou, né, trazer o conceito daquele gênero, eu vou dizer como ele está organizado estruturalmente, né? Eu vou dizer qual é a finalidade comunicativa daquele gênero, eu vou trabalhar, né, as classes de palavras, né, que são comuns naqueles gêneros para a produção do sentido dele. Então, eu vou trabalhar, né, a interpretação, os efeitos de sentidos produzidos, né, pelo uso desses aspectos gramaticais no gênero. E aí, no segundo momento, eu vou levar o aluno a refletir, né, sobre esses aspectos gramaticais, né? Em que sentido? No sentido de formular conceitos, classificações e regras para que o aluno possa utilizar adequadamente no texto aquele aspecto gramatical, como, por exemplo, a acentuação, que eu estava falando anteriormente. Então, há uma distinção clara, sem dúvida nenhuma. Retomando aqui para finalizar, as atividades epilinguísticas, ou, né, análise linguística epilinguística, é aquela que prioriza, né, em sala de aula as situações de produção e de interpretação de texto, né? E as atividades ou reflexão metalinguística é aquela que eu priorizo, né, aqui a sistematização, né, de elementos gramaticais. Então, atividades ou reflexão epilinguística, ela foca o quê? O aspecto textual, discursivo e semiótico, né? A atividade metalinguística, ela foca o quê? O aspecto gramatical. E de acordo com os PCNs e de acordo com a BNCC, o professor de língua portuguesa, ele, para desenvolver as habilidades de uso da língua no aluno, ele deve prioritariamente desenvolver as atividades de reflexão epilinguística em sala de aula, né? Como um caminho, como meio para aprimorar e imprimir maior qualidade ao uso da linguagem. Então, o aluno ele vai se conscientizar e, a partir daí, ele vai aprimorar o controle, né, sobre a sua própria produção linguística. Ele vai dizer, olha, isso aqui nesse contexto não é adequado. Esse aqui é o mais adequado nesse contexto. Mas isso só vai ocorrer se o professor, por meio de um planejamento, ele propiciar ao aluno esse momento de reflexão, né? Então, vamos supor, lá nos anos iniciais, vamos pegar aqui um exemplo, o verbo, né? Então, o professor, ele vai trazer ele vai trabalhar, vamos supor, o poema, né? O gênero poema. Então, ele vai trabalhar o conceito de poema, ele vai trabalhar a composição, como ele está organizado, né? Vai trabalhar aí o estilo, né? Dependendo, claro, né, da maturidade dos alunos, ele vai priorizar alguns aspectos linguísticos para mostrar, vai trabalhar a finalidade daquele gênero, e vai trazer uma infinidade de poemas para repertoriar, né, o aluno. Vai pedir que ele pesquise, ele vai trazer, vão ler, vão interpretar, vão reconhecer as características desse gênero. Então, nesse momento, o professor está trabalhando o quê? Né? A reflexão epilinguística, né? Ele vai aqui levar o aluno a entender e a explicar os recursos linguísticos mobilizados pelo produtor, né, do texto, para que ele produza um determinado sentido. Então, feito isso, nesse momento de reflexão sobre o uso, ou melhor dizendo, né, uma reflexão epilinguística, ele vai partir para a reflexão metalinguística. Então, ele vai dizer, por exemplo, gente, nessa estrofe, trabalhou com os alunos o que é verso, o que é estrofe, a distinção. Então, ele vai dizer, gente, olha, lá na primeira estrofe, tem umas palavrinhas que estão indicando ação. Quem poderia me indicar essas palavrinhas? E aí o aluno vai, circulem. Então, o aluno vai e circula.
Então, aí o professor vai mostrando. Quando nós falamos, ou quando nós produzimos um texto escrito, nós usamos muito essas palavras, aí o aluno vai fazendo os questionamentos. O aluno não, perdão, o professor vai fazendo os questionamentos, né, de modo que ele chega a um conceito do verbo. Ele pode nem sequer mencionar o que é o verbo. Então, ele vai dizer que no texto, né, quando nós produzimos, nós usamos muito nessas palavras que indicam ações e que elas são fundamentais, né, na organização de um texto. E aí, de acordo com a maturidade, ele pode dizer até que é um verbo, trazer essa conceituação mais simples, né? E a partir daí, ele pode introduzir outros aspectos gramaticais. Então, o que eu quero dizer? Que para que, de fato, né, o ensino, o objetivo geral, né, de língua portuguesa seja alcançado, o professor tem que propor, em sala de aula, uma reflexão, propiciar ao aluno uma reflexão, né, sobre a língua e seus usos. Lá na BNCC, diz o seguinte, né, preparar os alunos para os usos da linguagem. Então, quando eu preparo, quando eu estou refletindo sobre, né, esses usos. Então, o aluno já faz uso da linguagem. Então, o que eu vou fazer? Eu vou expandir esses usos que ele já faz, né? Por meio de quê? Da reflexão, né, sobre a língua e seus usos. Então, quando não há esse momento, né, de reflexão nas aulas de língua portuguesa, quer sobre os aspectos textuais, quer sobre os aspectos gramaticais, os nossos alunos dificilmente alcançarão esse objetivo maior do ensino de língua portuguesa. Então, eu espero que vocês tenham entendido. A reflexão epilinguística é aquela que está voltada para o uso, portanto, ela está pautada nas atividades de leitura e interpretação de texto. Ela trabalha os aspectos textuais, os aspectos discursivos, né? E a atividade ou reflexão metalinguística é aquela que está voltada para a descrição, portanto, ela prioriza os aspectos gramaticais, tá? Então, são duas reflexões que se complementam, né? Não tem... Lembrando que a que deve ser priorizada é a epilinguística, na reflexão sobre os aspectos textuais e discursivos. Aí, no segundo momento, você vai introduzindo progressivamente, né, os conteúdos, os aspectos gramaticais. Então, são duas reflexões que se complementam, e como eu falei, ela vai perpassar todas as demais, né, práticas de linguagem. Perfeito, professora. Mais claro que isso, acho que é impossível. Então, lembre-se, né, as atividades epilinguísticas, elas vão ali contribuir para ativar o raciocínio crítico dos alunos, né, com relação à linguagem. Então, não adianta fazer aquelas perguntas de interpretação de texto que o aluno copia e cola, né, Cleide? Exatamente. Não, eu tenho, Michele, que fazer com que meu aluno, ele ultrapasse a superfície textual, né, que ele adentre ali nas entrelinhas, né, ditas nas entrelinhas, em que ele vai encontrar o sentido expresso, né, pelo uso de determinadas expressões. Vocês lembram o exemplo que eu dei, né, de uma música do Jota Quest, que tinha, né, o marcador textual também. Então, a professora, né, o autor, ele fez uma seguinte questão, né, ele mudou, né, a posição em que estava essa palavra, né, ela estava no meio da frase, e aí o autor trouxe para o início e perguntou para os alunos se o sentido permanecia o mesmo, né? E é claro que não. Então, é isso, né, que nos leva a essa reflexão, né? Mostrar que os usos, né, dos recursos linguísticos, eles imprimem ao texto um sentido. E aí, eu, enquanto leitora, eu tenho que saber qual é o sentido, porque o autor, ele poderia ter usado outras palavras, né, em outros momentos do texto, mas ele utilizou aquelas palavras naquele momento do texto. Por quê? Porque tem um sentido. E qual é o sentido? E aí, é isso que eu tenho que levar meus alunos a entender e a explicar qual foi o sentido, né, que o autor quis dizer com o uso daquela expressão naquele verso, por exemplo, né? Se for um poema, se for uma letra de uma música, enfim.
Isso, de início, né, Cleide, é difícil para os alunos. Muito, muito. Não estão acostumados. Isso, e mais, Michele, isso é um desenvolvimento gradual, né? Então, eu vou trabalhar todo o ano letivo e posso chegar no final do ano letivo e muitos ainda, né, não terem conseguido entender. Mas isso não é um motivo, né, para um desânimo, porque isso é uma habilidade linguística que se desenvolve ao longo dos anos escolares, né? Então, eu tenho que ter essa consciência. Então, eu não posso deixar de propiciar meus alunos essa reflexão, né? E isso eu tenho observado, e como professora de estágio, eu sempre procuro, e sempre falo para meus alunos, né? Fazer um texto e explorar os sentidos daquele texto, né? Não é só fazer duas perguntas, entenderam, gente? O que significa isso? O que significa aquilo? E me encerrou nessa reflexão e já partiu para o conteúdo propriamente dito, né? Então, tem que se fazer inicialmente, né, essa reflexão, sempre partindo dos conhecimentos prévios dos alunos, né? Então, você vai expandir esses conhecimentos. Perfeito. E nada de análise sintática com frase isolada, hein? Nada. Não. E nem, Michele, e nem interpretação. Eu jamais posso tirar aquela frase no texto isolada e dizer, gente, o que significa isso? É claro que o sentido vai ser diferente, né? No texto, aquela frase vai ter um sentido, então eu não posso isolar o contexto dela e dar o sentido que eu quiser, né? Não, eu tenho que observar sempre o contexto em que ela está inserida. O contexto, ele contribui, ele é determinante, né, para a construção do sentido. Então, nada de análise sintática, né, isolada, né? Se os termos têm uma função, é porque ele está inserido lá naquele texto, naquele contexto, tem aquela função. Seu retiro vai ter outra função e outro significado. E dentro do gênero, né, Cleide? Exatamente, sempre priorizando essa questão do gênero, isso é fundamental. Nós só produzimos textos por meio de... Nós só produzimos, né, só nos comunicamos verbalmente por meio de textos, né? Do mesmo modo, eu posso dizer, só me comunico verbalmente por meio de gêneros textuais. Então, toda a minha produção linguística, oral e escrita, ela se dá por meio de quê? Dos gêneros textuais, né? Não existe outra forma de nos comunicarmos no mundo a não ser por meio dos gêneros textuais. Por isso que é o objeto de ensino da língua portuguesa, né? E a BNCC, ela trabalha nesse sentido de dizer quais são os gêneros mais apropriados para o primeiro ano, para o segundo ano e mais, né? São vários gêneros e aí você vai escolher alguns para você trabalhar com mais profundidade, né, naquele ano. Então, sempre, em cada ano, escolher, né, os que você vai trabalhar com mais, né, profundidade. Então, quando falamos de ensino de língua portuguesa, nós estamos falando da leitura, do ensino, né, da leitura e interpretação dos mais variados gêneros, já que eu só posso me comunicar por meio dos gêneros. Então, eu tenho que, né, aprimorar o uso da linguagem, ou, conforme diz a BNCC, preparar o aluno, né, para os diferentes usos da linguagem, por meio do ensino de quem? Dos gêneros, que é o que ele vai se deparar no seu dia a dia. Gêneros digitais, né, gêneros que não pertencem à esfera digital, mas que ele se depara muito no seu cotidiano, né? Então, o ensino deve estar pautado, né, nos gêneros, por meio dessas duas reflexões, né, a epilinguística e a metalinguística. Perfeito, professora. Isso serve para os professores também de língua estrangeira, hein? A mesma coisa, né? Não é só para os professores de língua portuguesa. Não. A ênfase a gente está falando para os professores de língua portuguesa, que é a nossa língua materna, né? Isso. Mas os professores de língua estrangeira também, né, Cleide? Isso, né? Vale a mesma orientação. Tudo se parte, inclusive tem uma parte lá na BNCC que diz, não é? Tudo se parte, né, e combina com o texto no ensino de língua portuguesa, né? Eu não posso partir, eu vou trabalhar no verbo novamente, não vou chegar, gente, nós vamos estudar o verbo hoje. Alguém pode me dizer o que é verbo? Verbo é a palavra que indica uma ação, estado, né, ou um processo. Não é dessa forma. Eu tenho que trazer um texto, eu tenho que trabalhar aquele texto, eu tenho que mostrar
como eu uso o verbo naquele texto, né? Então, deve-se partir sempre de uma reflexão pautada em textos que pertencem a determinados gêneros. Isso. Então, o que a gente fazia antes, né, o que era a gramática tradicional, né, quando a gente aprendeu, né? Exatamente. E eu posso falar, Michele, que na época que eu estudei, hoje eu analisando, eu vejo como caixinha, sabe? Nós estudávamos as 10 classes de palavras, tudo isoladamente. Um bimestre era só o substantivo, outro só era o adjetivo, outro só era o verbo, tudo isoladamente, nem se falava em texto. Quando se falava em texto, era apenas para você identificar lá no texto onde estavam, né, o substantivo, o verbo, o pronome e por aí vai, né? Então, vejam que né, na minha época, aprendi, né, a língua portuguesa só pautada na gramática descontextualizada, né? Não se falava nem gêneros, nem existia essa palavra, só eram textos, né? O gênero é bem recente, eu diria, né, a partir da publicação, né, dos PCNs. Perfeito. Então, esse é o que a professora Cleide estava chamando de gramática produtiva, né? Que o aluno vai produzir, o aluno vai o quê? Pensar sobre sua própria língua, né? Pensar sobre as questões que estão ali imbricadas na linguagem, né? Questões sociais, culturais, políticas, ideológicas, para ser um melhor cidadão, que pense. Queremos que nossos alunos pensem, não copiem do texto. É o que diz tanto os PCNs quanto a BNCC, né? É que o aluno, ele seja um cidadão, né, que tenha participação social plena e que ele, né, tenha essa autonomia, né, para agir e, ao mesmo tempo, ele seja crítico, né, por meio do uso da linguagem, né, que ele consiga essa participação plena, social plena, de forma crítica e autônoma, né? É o que a gente chama de protagonismo, né? Ele ser o protagonismo do seu próprio processo de aprendizagem, né? Ter autonomia. Maravilha, Cleide. Esse assunto é muito importante. E aí tem uma segunda pergunta, Cleide, que eu vou te confessar que eu não entendi muito bem. É da Maria José Moraes Costa. Ela perguntou assim: professora Cleide, parabéns pela excelente fala. Você tem algo a falar a respeito da compreensão que os professores da rede têm dessas formas de estudo de leitura e interpretação? Eu acho que ela quis te perguntar como que os professores da rede encaram, né, os estudos epilinguísticos se estão fazendo. Não entendi muito bem. Isso, eu acho que ela quis dizer isso, né? Se os professores, eles, né, eu digo da educação básica como um todo, né, se eles, de fato, eles fazem essa reflexão, né? Então, pelos artigos que eu tenho lido, né, porque o contato que eu tenho, né, eu não fiz assim, nenhuma pesquisa voltada, né, aqui para a questão, né, da análise linguística semiótica, não fiz, né? Então eu me baseio muito na leitura de artigos, né, que tratam desse ponto. E aí, o que esses artigos eles trazem, né? Que os professores de modo geral, né, ainda focam muito, né, a análise metalinguística. Por mais que tenhamos aí discussões que mostram que as habilidades de leitura e interpretação de texto, elas devem, né, ocupar o maior espaço em sala de aula, né, os estudos apontam ainda que a atividade metalinguística, ela ainda ocupa, né, um espaço ainda, digamos assim, privilegiado em sala de aula, né? Então, daí nós entendermos também porque os nossos alunos, eles ainda têm, né, muita dificuldade na leitura e na produção do texto. Aí eu creio, Michele, que seria o caso, né, de formação mesmo, formação continuada, né, por parte do governo, seja na esfera federal, seja estadual ou municipal, né, trabalhar muito, né, a formação continuada. Eu, por exemplo, eu nunca, das formações que eu participei, que eu acompanho o que acontece,
Eu não vejo, né, a ênfase na análise linguística e na, né, linguística ou semiótica, né? Justamente, Cleide, a gente sempre volta no mesmo assunto, né? A questão da formação do professor, né? Isso. Sempre. E aí eu vou mais além ainda, sabe, Michele? Eu penso, como muitos autores, né, já pensam também, de sermos também pesquisadores, né, de aprofundarmos, né, esses conhecimentos com nossas leituras, ler o que diz a BNCC, ler o que diz os PCNs, ler o que dizem os autores da área sobre esses conteúdos, né, não é nem conteúdos, né, essas práticas de linguagem que são assim fundamentais, né? Se eu trabalho, eu tenho que saber o que é aquela prática, né? O que ela é e como que eu faço, né, para desenvolvê-la em sala de aula, né? Então eu acho que mais uma vez, né, é a questão mesmo de formação. Né? Então tem que se ter mais formação e aí eu vou mais de modo mais aprofundado, Michele. Eu vou até na universidade também. Né? Nós temos agora um novo PPC, agora que se introduziu, eu falo de letras português, agora que se introduziu, né, uma disciplina voltada só para o ensino de língua portuguesa, isso nesse novo PPC. No anterior, nós não tínhamos nenhuma disciplina que preparava o aluno, né, para o estágio. Então, aí o aluno chegava no estágio, uma disciplina puramente prática, que não te permite a teoria, né, porque a ementa ela é toda prática, né, então pressupõe-se que o aluno já tenha todos esses conhecimentos, né, e ela não ainda, né, não prepara o aluno para isso, né, mas agora com esse novo PPC, nós vamos ter o ensino de língua portuguesa 1, o ensino de língua portuguesa 2, que é esse momento de nós discutirmos isso aí, então eu acho que aí vai melhorar muito, né? Aprimorar ainda mais a formação dos nossos alunos, né? Com certeza. Eu também não tive na minha formação, Clídia. Lá na UFRJ a gente só estuda teoria, né? E não estuda como que vai aplicar essa teoria em sala de aula, né? Isso aí, Michele, tem um comentário aqui da Adelúcia que eu, né, achei assim, muito interessante, né? Que ela coloca, né, que ainda, né, nas aulas de língua portuguesa não se prioriza, né, a análise epilinguística, o que é priorizado é a metalinguística. E, gente, ninguém usa a gramática, né, isoladamente, eu só uso a gramática onde no texto. Eu não saio por aí conjugando verbos, nem dizendo preposições isoladas, não. Eu só uso a gramática onde no texto, então que deve ser ensinado o texto, né, porque é lá que eu uso, né, todos os aspectos gramaticais, é tudo dentro de um texto oral ou escrito. Né? Então, portanto, deve-se priorizar a reflexão epilinguística. A metalinguística ela não desenvolve, né, a habilidade linguística do aluno, a capacidade comunicativa do aluno. Ela não desenvolve. Né? Ela só vai induzi-lo a formular regras, classificações. Decorar, né, Cleide? Isso, né? Mas não vai desenvolver a sua habilidade linguística de uso, né, da língua. Então, por isso é que se deve, né, priorizar, né, a reflexão epilinguística.